Precisa rever, reler, reestudar, porque quem cresce somos todos nós, né? Este tema, devemos orar pelos mortos e espíritos sofredores. Quando eu li esse tema, eu lembrei de uma situação que eu passei. Isso já tem mais ou menos uns 5 anos, talvez mais, né? Eu estava na casa de uma vizinha minha, no local onde eu moro, que é um condomínio. Eu estava lá para uma visita breve, né? E eu fui com ela andando na casa dela, fui me levando na sala, na cozinha, no corredor. E eu olho no corredor umas fotos, né, de família. E aí ela vai me dizendo, olha, aqui nessa foto tem cicrano, aqui nessa foto é outra pessoa, aqui é meu irmão, meu tio, e aqui é minha irmã. Aí ela mostrou, aqui é minha irmã. Aí ela foi me dizendo o que aconteceu com essa irmã que ela citou na foto, né? Essa irmã cometeu suicídio, né? E na hora que ela falou assim, essa minha irmã aqui, infelizmente, alguns anos atrás, ela cometeu suicídio. Aí eu, na hora que ela falou isso, falei assim, foi assim meio que no automático. Esses irmãos precisam muito de oração. Aí ela me olhou assim, como não tivesse entendido. Não, eles não terão oração. Aí eu fiquei assim. Aí eu lembrei que ela tem um outro credo, né, religioso. Aí eu falei, claro que a gente respeita, entende os irmãos, né? Aqui a gente não está aqui para questionar, colocar isso em polêmica. Mas eu lembrei assim, o quanto Cristo pede para a gente amar, né, uns aos outros, né? Assim, não há barreiras, não há condições, né? E o quanto todos, sim, devemos orar pelos mortos e espíritos sofredores. Todos nós. Claro que eu vou começar aquela resposta, né? Sim, nós temos que orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas a gente vai, como nos permite nessa mensagem espírita, nós vamos fazer um mergulho um pouco mais longo sobre essas palavras-chave aqui. Só pegando um pouco o gancho aí da Pois não. história que você contou. Pois não. O meu drama todinho de infância foi pelo suicídio do meu pai, né? Eu tinha 9 anos. E eu questionava porque ele não podia nem ir para a igreja, nem para outra. E o comentário da cidade inteira era algo assim que foi graças ao espiritismo que eu pude acordar para essa realidade que você vai fazer. E essa possibilidade de amparar sem limites, né, que a mensagem espírita nos coloca, né? E quando voltando esse momento na casa dessa amiga, quando ela falou essas palavras, eu disse assim, comigo, né? Não coloquei isso de maneira verbal para ela, mas falei assim, todos merecem preces, todos. Estejamos em quaisquer condições, todos nós precisamos, né? Mas vamos começar, né? O que é uma oração? O que é uma oração? Todos nós oramos, todos nós aprendemos, né, Ginande? Juro que eu vou ficar no meu cantinho aqui, porque eu tenho o hábito de ficar circulando fica circulando no ambiente e a câmera só fica. O que é uma oração? Todos nós, de certa forma, aprendemos a orar. Ou alguém ensina, ou a gente lê num livro, ou a gente vê uma pessoa orando em casa, na igreja, no templo, na casa espírita, né? Em qualquer credo nós temos a oração, não é? Mas o que é uma oração? O que que esse momento nos coloca e nos permite, não é? A oração, ela é um momento de elevação. Vamos guardar essa questão. A oração é um momento de elevação. Nós estamos numa condição humana,
né, que é uma condição limitada, é uma condição de aprendizagem, é uma condição de corrigir erros, e a oração é um momento de elevação. Quando nós, apesar desta condição humana, limitada, importante, nós vamos nos dirigir a uma inteligência maior. Esse ato, o ato de compreender que orar é fazer esse esforço, nos leva àquela lição de Jesus lá do Sermão do Monte. A primeira condição que ele nos coloca para sermos felizes, bem-aventurados, sermos humildes. Quando nós oramos, nós estamos nos dizendo que nós estamos numa condição que não é uma condição elevada. Nós estamos numa condição de elevação, mas ainda não somos perfeitos. Mas que existe uma inteligência superior, né, com a qual podemos dialogar e com a qual podemos contar nesse processo de perfeição, né, nesse processo de sermos melhores moralmente. Então, a oração feita com essa consciência, ela é um ato de humildade. Né? E Jesus já nos colocava isso, né? Os humildes vão ser felizes, vão herdar, né, a terra, vão para um mundo feliz, né? Então, a primeira questão no orar é que nós estamos, quando a gente ora nesse sentido, entendendo que a oração nos liga a Deus e nós estamos numa condição não perfeita, mas uma condição de aprendizagem rumo a um momento de grande, né, assim, felicidade, nós estamos sendo, primeira coisa, humildes. Entendendo a nossa condição, entendendo também que ela é uma condição temporária. A condição de imperfeição moral é uma condição temporária, se assim quisermos também, né? Mas, e essa questão, né, do que é orar está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o tema desta noite, né, Mariazinha, ele consta aqui no capítulo 27, que é Pedis e obtereis, né? Que precede o capítulo, né, das preces espíritas. Né? Mas por que a gente ora? Por que é importante orar? E por que é tão difícil orar? Né? A gente pede às vezes, né, que eu trabalho, né, numa casa espírita, mas sou do movimento espírita, né, Mariazinha? Todos nós estamos, né, na tarefa, não é? Estamos na vinha, na obra. A obra de Jesus, está defeitos é nosso. E lá nos cursos a gente sempre pede para as pessoas, até os novatos, né, para a gente, né, trazer, vamos fazer uma oração? Você não quer fazer uma oração aqui? Não sei fazer uma oração. Não estou treinado. Não sei, não entendo, não tenho palavras. Como é difícil as pessoas fazerem orações. E é difícil mesmo. Eu lembro que a minha primeira oração, assim, de prece inicial, prece final, lá no CEAL, né, no André Luiz, eu lembro que eu não me senti confortável. Mas por que a oração mexe tanto com a gente? Porque nós precisamos contemplar Deus, compreender Deus, compreender a nossa condição. Né? Isso pede um esforço e pede um posicionamento, que às vezes a gente tem medo de errar, tem medo de não usar a palavra certa, tem medo de não ser uma prece bonita. E aí Kardec nos ensina, né, nesse capítulo final das preces espíritas, que não precisa ser bonita, precisa ser eficaz. Pois não? Pois não. Isso é maravilhoso quando eu vi. Exatamente. A perfeição das coisas, como Deus faz, e abre caminho para a gente poder andar com tranquilidade sem medo.
Exatamente. E a doutrina espírita também nos coloca algo, nos explica, porque essa informação nós temos em muitas crenças. Nós não estamos sozinhos. Não é assim, né? Trabalhadora, e você vai sendo chamado para fazer, e você vai perdendo seu medo, e você vai vendo a prece como algo extraordinário. E começa a fazer em casa, e começa a se sentir bem, e começa a ter a frequência de fazer a prece, não é? Não uma prece longa, cheia de palavras bonitas, porque Kardec nos ensina isso. Não precisa ser isso, precisa ser eficaz, precisa ser sincera. Às vezes, no sentimento profundo de poucas palavras, né? Porque nós temos que prestar bastante atenção, não naquilo que a gente faz exatamente, na estética, na palavra em si, mas no sentimento que está nos movendo. É isso que a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente fica preocupado com as palavras e não presta atenção naquilo que nós estamos sentindo. Aí fica algo vazio, você está sentindo para um lado, a prece vai para outro, porque você só fica preocupado com as palavras, mas não com o sentimento. Não é? Aí aparece a intenção e o pensamento. Tem que fazer essa conexão. Você está falando de uma coisa, mas o seu pensamento está indo outra. Até isso é perdoado. Exato. Aí, para quem gosta de algumas cenas engraçadas, tem um grupo de espíritas que trabalha com humor, os Amigos da Luz, não é isso, Robson? Acho que é isso, o Amigo da Luz, que já foram em São Luís uma vez, em que eles brincam com as pessoas que ficam fazendo prece, mas ficam pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. Vejam isso na internet. Aí lá um rapaz vai dormir e quer fazer a prece. Aí ele começa: Senhor Jesus, não sei o que, não sei o que. Aí ele: meu Deus, esqueci de pagar a conta de água. Aí ele volta: não, vou começar de novo. Meu Pai nosso que estás no céu, não sei o que. Meu Deus, a minha sogra vem semana que vem. Então ele nunca consegue terminar a prece. Ele nunca consegue, porque no meio da prece ele lembra de um boleto, ele lembra que tem que pagar a pensão, ele lembra que vem a sogra, ele não termina a prece porque ele não está conectado com o sentimento que aquele momento pede. Então claro que é uma cena engraçada, mas é uma cena que nos diz muito, que às vezes nós estamos em corpo, mas não espírito, na prece, né? Mas por que nós temos que fazer preces? Por que é importante fazer preces? Primeiro, porque a gente reconhece a nossa condição, né, ainda de espíritos imperfeitos, condição temporária, e de espíritos imperfeitos que precisam se conectar com a inteligência maior. E essa inteligência nos ajuda muito. Reconhecê-la, criar essa relação, porque a gente se relaciona com aquilo que a gente reconhece, né? A gente só se relaciona com aquilo que a gente nomeia, dizem os linguistas. Aquilo que você não reconhece, não nomeia, você não se relaciona. Então, quando a gente ora, a gente se relaciona com Deus, porque a gente reconhece a presença dele, a existência, o poder dele, né? E por que a gente ora? Se nós somos espíritos em aprendizagem orando para uma inteligência superior, é porque nós vamos precisar de ajuda. E que bom que nós temos ajuda. Que bom. Talvez um dia a gente não precise, mas ainda temos um chão pela frente. Mas precisamos de ajuda e a oração nos fortalece. A oração nos dá ânimo, a gente reconhece nela que nós temos Deus conosco. Imagine uma pessoa que não para, não faz uma prece, não contempla Deus, a força de Deus, a obra de Deus, o amor de Deus, não reconhece, não percebe este mundo. Porque quando a gente ora, a gente percebe Deus e a sua obra. Então, quando você não se relaciona com essa sabedoria superior, você não se relaciona com o que está lá fora e nem com o que está dentro. Não é? Dentro da gente. Então, a gente ora para a gente se fortalecer, porque a gente vai pedir ajuda também.
A prece é também, mas não é só isso, um momento de pedir auxílio, ajuda, amparo, consolo. Né? Porque nós temos um Pai que nos ajuda, nós temos um Pai que nos auxilia, nós temos um Pai também que nos corrige, que suas leis são feitas para serem cumpridas. Nós temos Pai que nos ajuda muito. Pai é um termo, talvez que não dê conta do que é Deus. A gente usa porque é um termo mais próximo da gente, é um termo que nos acolhe, que nos dá um alento, né? O pai, mãe, né? Mas Deus é muito, muito maior do que esta palavra, né? E também a gente vai orar para pedir forças para não cair nas tentações, para não errar, para não sucumbir. Ou então, se sucumbir, ser capaz de retomar a caminhada. Então, também a gente ora para pedir forças, a gente ora para pedir energia, a gente ora para pedir sabedoria, a gente ora também para pedir entendimento. Entendimento para os desafios, que serão muitos, porque é um caminho de aprendizagem, aprendizagem é desafio, desafio nos coloca às vezes em situações de muito medo às vezes. Será que eu vou dar conta? Será que é para mim? Será que eu mereço? Então, em muitos momentos da vida nós vamos ter muitas dúvidas e vamos acolher essas dúvidas porque elas fazem parte. Tenho certeza que todo mundo aqui já fez uma prova de, sei lá, matemática, português e morreu de medo de não acertar nada. Mas morrer de medo mesmo, você morre de medo e até chora de medo. Eu já chorei de medo porque fui fazer uma prova em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz foi entrar numa igreja e rezar, porque eu não sabia se eu ia dar conta. Mas foi um momento tão bonito, eu falei, e eu fui, a gente vai para uma igreja para a gente orar. Eu falei, eu tenho que ir nessa igreja. Era uma igreja que eu escolhi para ir. Eu falei, eu quero aquela igreja ali eu vou. Aí cheguei lá, quando você põe o pé no local de fé, né, de oração, né, você se desmonta. É claro, já está preocupado com a prova, né? Já tá meio que você chegar lá e você sente aquela energia, você se emociona, você faz a prece, você acompanha ali as pessoas que estão também em prece. Então, a prece é arrebatadora quando a gente se permite ser tocado por ela. Não é? Então, a gente tem medo, sim, a gente pode sucumbir, sim, a gente vai temer, não dar conta, faz parte. Mas a oração nos conecta àquele que nos vai ajudar e nos vai amparar nessa caminhada, se assim a gente quiser, se assim a gente compreender. Mas como é que essas questões do que serve a prece estão no Livro dos Espíritos, na parte que ele fala da lei de adoração, né? Para que serve a prece, né? Mas também nós temos uma dica de Kardec e dos espíritos também superiores. Como orar? Será que a gente sabe orar? Orar pede também uma conduta, pede uma organização, né? Será que a gente organiza nossos pensamentos na hora de orar? Ou a gente ora assim sem muita... no que vem, E a prece é um momento também de quietude. Você não pode orar, como faz o nosso colega lá dos Amigos da Luz, pensando em coisa lá de fora. Você vai se desconectar temporariamente das aflições do mundo, para que você tenha paz de espírito, para que você se volte para os seus medos, as suas questões, você vai se aquietar para que você se perceba. A oração também é isso. Aliás, Kardec tem uma frase, Kardec, os espíritos superiores, a gente fala Kardec, mas a gente sabe que é o grande Kardec, né, está lá em diálogo com os espíritos, né, superiores. Em O Livro dos Espíritos, na questão 660A, tem uma frase que eu achei assim, lendo sobre a prece, a gente ouve muito sobre a prece, né? Em que ele fala assim, que a prece nada mais do que isso.
do que outra coisa, ela é um estudo de si. Você já leu essa frase de Kardec? 660A? Ele termina lá o texto dizendo assim, a prece é um estudo de si. Por que é um estudo de si a prece? Porque nós estamos colocando aquilo que a gente precisa, acha que precisa, né? Aquilo que nos atormenta. A gente pede o amparo para aquilo que a gente não entende. Mas quando a gente vai relacionando aquilo que a gente não entende, a gente não precisa, aquilo que nos dá medo, nós estamos fazendo um estudo de nós mesmos, colocando ali, enumerando tudo aquilo que nos angustia. A prece é um estudo de nós mesmos. Aquilo que me deixa sem chão, aí eu peço ajuda. Aquilo que eu não entendo, eu peço ajuda. Então a prece diz muito daquilo que a gente sente. Não é um momento fantástico isso? A gente vai ali conversar com Deus, vai reconhecer aquilo que a gente às vezes não reconhece, que são os nossos medos. Como a gente queria ser imbatível, né, Ginande? A gente quer ser o Superman, não ter nenhum problema, não se machucar com nada, né? Voar pelos ares, né? Não ter nenhuma dor. Vocês já viram isso? Os super-heróis, eles não têm machucados quase. Eles vão, brigam, mexem, não têm machucados, né? Não ficam doentes. A gente queria ser muito super-herói, não é não? Mas nós não somos. Nós somos espíritos em aprendizagem. As coisas nos machucam, nos incomodam, as coisas nos dão medo. E faz parte, a gente precisa acolher isso. Acolher esses sentimentos, essas instabilidades para pedir ajuda. Como é que eu vou pedir ajuda sem saber daquilo que me incomoda? Tem um caminho bonito, que é quando eu preciso mais dar aquela coisa meio estranha, eu me explico. Vai lá no espelho conversar com ele, que você vai achar defeitos de qualidades, você vai ter jeito de poder mexer no você mesmo. É muito importante o espelho. Sim. Isso é uma coisa que você deve sempre pedir às pessoas. Da dificuldade, da triste, da baixo, bate um papinho com o espelho. É uma técnica dos psicólogos, né? Psicólogos passam para a gente conversar conosco, né? Porque a gente não conversa com a gente. A gente não se diz assim, poxa, eu tenho medo disso. A gente quase não reconhece aquilo que nos amedronta. A gente não reconhece, e se não reconhece, não percebe como algo a ser superado, e se não percebe como é algo a ser superado, a gente não vai buscar ajuda. Então é preciso reconhecer as nossas instabilidades. É necessário. Como é que eu vou, por exemplo, se eu tenho uma casa e vou fazendo nela uma reforma, eu não percebo que ela tem mofo, problemas, né, na parede. Se eu não reconheço, eu não vou atrás das tintas, dos itens ali, eu não reconheço e não vou agir. Né? Pois não, Robson? É interessante falar essa questão do herói. Até o cinema hoje está se preocupando com isso. Não mostra mais o herói como aquele ser poderoso, mas mostra as fragilidades que ele tem, as fragilidades pessoais que ele se encontra. Sim. Os medos que ele tem. Por exemplo, e a da DC Comics também mostrou isso. Um super-homem fragilizado, sentindo medo, sentindo dor, com problemas emocionais, que não sabe de repente terminar uma conversa. Então tira aquela questão do super-herói, aquele ser indestrutível. Que não tem problema nenhum. Né? Então o cinema está se preocupando muito com isso. E o último filme da Marvel, se não estou enganada, que é o Super-Homem, ele começa, a primeira cena dele, ele machucado. Machucado mesmo, o sangue assim, escorrendo. Então, nós precisamos reconhecer essas questões que nos envolvem e nos deixam, né, assim sem chão. A gente precisa reconhecer para poder fazer uma oração eficaz. Como é que eu vou fazer uma oração, né, assim, se eu não sei o que eu vou pedir? Né? Pois não. A humildade do Homem-Aranha é impressionante. Ele passa para a gente uma coisa tão simples, bonita, com uma simplicidade, um amor, um carinho danado, e aquele tem, parece um medinho. É a segurança que o cara tem, que ele já faz aquilo que
ele sabe como fazer, e a outra coisinha, às vezes, significante, fica meio simples, procurando ajuda. Então, está muito, infelizmente, o desenvolvimento do ser humano. Tem que estudar mais, tem que prestar mais atenção à sua volta, principalmente dentro de si. E a gente também só vai ajudar o outro quando a gente se ajudar. A gente não coloca ninguém numa casa caindo, né? A gente não abriga em locais que não tem condições. Então a gente precisa se fortalecer primeiro para poder também ajudar. Ah, mas isso é uma coisa que acontece primeiro e depois eu ajudo? Não, você vai se fortalecendo e ao mesmo tempo sendo caridoso, consigo e com o outro. Não são etapas isoladas. Quanto mais ajuda você dá, menos você vai precisar. É incrível isso. É só prestar atenção. Porque quando a gente ajuda também, a gente sai do nosso sofrimento. Porque às vezes a gente fica tão mergulhado no nosso sofrimento, nossas dores, em aflições nossas, que a gente não percebe o outro. A gente não percebe a obra de Deus, porque o outro faz parte da obra de Deus. Quando a gente fica muito na minha dor, né, no meu problema, na minha angústia, a gente não se conecta à obra de Deus. O outro faz parte da obra de Deus. Então, é preciso estender a mão, é preciso o sorriso, é preciso a escuta, né, assim, fraterna, para que eu me conecte a Deus. Não foi isso que Jesus assim nos colocou? Você vai amar tudo. Você vai amar tudo. Não é amar só isso, é amar tudo. Ame o outro e ame tudo, toda a obra. Faça com que ela seja perpétua. Então, é amar, né? Mas, voltando à oração, como que a gente deve orar? A gente já falou aqui sobre pedir, né? Não tem como, né, Mariazinha? A gente vai pedir, Deus é maior que a gente. E ainda vez expressa, como eterno pedinte que somos. Eu acho que vão ser pedidos por muito tempo. Talvez quando a gente for um espírito já de luz, a gente não vai pedir muito para Deus, né? Já conseguiu bastante, vai dizer, ó, você já está no nível melhor. Vamos pedir menos, né, Mariazinha? Eu acho que esse vai pedir cada vez menos, né? Né? Não, porque já teve muito, né? Já chegou lá, né? Como nesse espírito superior. Mas como orar? Aí aqui nós temos, em o Livro dos Espíritos, né, aqui nós temos algumas informações sobre como orar. A gente já falou aqui sobre pedir. Mas também temos que entender o que pedir também. Podemos pedir qualquer coisa a Deus? O que vocês acham? Podemos pedir qualquer coisa? Até podemos, se vai receber outra história. Assim, tecnicamente, podemos pedir qualquer coisa, mas não deveríamos. Né? Deus é tão bom que Ele deixa a gente falar. Né, Snânia? Pode falar o que quiser. Imagine vocês como pais e mães, quantas loucuras vocês ouviram dos seus filhos. Quantas frases malucas vocês ouviram dos seus filhos. Foram poucas? Muitas? Muitas, né? Muitas. Vice-versa, né, coisa? Também. Esperando as mães, na volta a gente passa aí. Volta lá e outro quarteirão. Então, assim, e Deus também permite que a gente peça, mas hoje nós já temos conhecimento suficiente para saber o que pedir. Começa a agradecer por tudo que já tem, por tudo que viu, por tudo que quer. Aí depois você conversa com um lado que ele sabe perfeitamente o que você precisa. Vamos olhar para os lados, vamos ver para o outro lado, o que está precisando mais do que aquela coisa que você precisa. Ele sabe. Sim, Ele sabe. Começa a agradecer e o resto caminha. Ele sabe, né? Ele sabe o que nós precisamos. Mas podemos pedir qualquer coisa, mas lembrando, pois não? Se Deus sabe das nossas necessidades, por que temos que fazer para essa oração? Para termos o mérito, para trabalharmos, para nos aperfeiçoarmos, para reconhecer Deus e para reconhecer a nossa condição de aprendizes. Porque aí nós vamos melhorar. Né? Porque eu acho que vocês não fazem tudo pelos filhos, ou fazem?
Não, a gente não faz tudo pelos filhos, a gente quer que eles cresçam, se fortaleçam. Por isso que Deus nos dá a chance de termos um mérito. Ele podia fazer, mas Ele não, eles precisam, eles vão crescer, eles vão ser cada vez melhores, eles vão se fortalecer. Claro, cada um dentro das suas possibilidades e suas escolhas. Aí Ele vai nos regulando, né, pelas suas leis. Né? Mais alguma questão? Quer colocar mais alguma coisa? Certo. Então, vamos, aqui como está aqui nas obras espíritas, louvar, reconhecer que Deus é maior que a gente, que existe uma inteligência maior. Vamos louvar na oração. Vamos pedir na oração, não é? E vamos também agradecer na oração. E agradecer muito, porque nós temos muito. Nós temos uma encarnação para começar. Estar aqui já é uma bênção de Deus assim, infinita. Estar aqui, mergulhado nesse planeta. Agradecer sempre, porque muitos não estão. Muitos ainda não encarnaram. Nós já encarnamos porque tínhamos condições. Fomos ajudados a estarmos aptos. Então, agradecer. Então, louvar, pedir e agradecer na prece. Preces simples, né, Dinândia? Preces objetivas e preces simples, mas, sobretudo, sinceras. Sobretudo do coração. Abrir o coração mesmo para Deus e para que a gente perceba as nossas necessidades reais. Podemos pedir tudo? Podemos, mas somos espíritos, não é? No mundo temporário, então as coisas do mundo temporário, elas são importantes, mas não são fundamentais. A gente não pede um emprego, a gente pede a força para lutar pelo emprego. A gente não pede, até gostaríamos de ganhar na cena, mas a gente pede para ter discernimento para usar o dinheiro. Isso quem tem que pedir, né? Deve. Vamos lá, agora vamos entrar aqui na segunda palavra aqui da nossa, estou vendo o tempo. Como é que é o tema da nossa palestra? Devemos orar pelos mortos e espíritos sofredores. Vamos entrar na palavra mortos. Isso é muito complicado às vezes, lidar com a morte é muito complicado. Muito complicado, morte do corpo físico. Né? Muito difícil. Muito difícil lidar com a morte. Né? Somos espíritas, mas continuamos tendo dificuldade de lidar com a morte. Com as despedidas, com as ausências, porque mortos eles não estão. Com as ausências. Como nós queríamos que todos ficassem conosco o tempo que a gente desejasse. Não é? Gostaríamos muito que pais e mães nunca fossem embora. Que nossos filhos não morressem antes da gente. Não é? Que o marido ou a esposa ficasse enquanto a gente desejasse, quisesse, fosse bom. Mas não é assim. Não é? Então, devemos orar pelos mortos? Sim. Mas tem uma outra questão também. Quem são os mortos? Eu lembro muito da frase assim de Jesus, quando alguém vai lá com ele, preciso enterrar meu pai, depois eu sigo você. Aí ele fala assim, deixe os mortos enterrar seus mortos. Ele está fazendo crítica ao enterro do pai do rapaz? Não, ele está dizendo, perceba o que é mais importante, o que é fundamental. A morte do seu pai é um momento, claro, tem sua relevância, mas há algo muito maior a ser feito. Você vai ter que ter prioridades. Então vamos orar, sim, por todos os mortos, inclusive os que estão encarnados. Porque o que é a morte? Temos a morte do corpo físico, mas principalmente temos a morte do propósito da vida. Não é? Alguns talvez não vivem, sobrevivem espiritualmente aqui. Alguns ainda não perceberam porque estão encarnados. Alguns temem a vida encarnada, temem. Vamos orar por todos os mortos. Os mortos, os desencarnados, claro, como aqui nos pede o trecho aqui. E os espíritos sofredores, mortos e sofredores.
Quem são os mortos e sofredores? Uma pergunta importante. Quem são os mortos e sofredores? Claro que nós vamos falar aqui de desencarnados. Mas os sofredores? Quem são os sofredores? Hã? Também. Vamos lembrar aqui que nós também estamos nesse nível de sofredores. Mas, muito bem lembrado, os mortos. Mortos, aqui no Espiritismo, mortos entre aspas, porque eles estão com os corpos sutis, né? Estão com os corpos, não são corpos que a gente toca, mas eles têm corpos, né? E estão aí no outro plano da vida. Orar pelos espíritos sofredores e pelos mortos. Muitas crenças não oram pelos mortos, né? Mas nós, com os recursos da mensagem espírita, né? A doutrina espírita, que nos permite um mergulho maior na vida, né? Nos lembra que nós precisamos orar por todos, inclusive os desencarnados. Porque o desencarne, às vezes, é um momento muito difícil, o desencarne, principalmente quando a gente não se prepara. E quem está preparado para morrer? Ninguém se prepara para morrer, né? Que é um erro, né? Como é que a gente se prepara para morrer? Tem gente que faz primeiro um plano funerário. A gente pode fazer o plano funerário, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é preparar nossa consciência para a vida que segue, né? Para a vida que segue, para viver mais. Leiam as cartas de céu e inferno, não é, Mariazinha, as cartas no livro? Leiam as cartas dos espíritos no livro Céu e Inferno, todos eles contando suas passagens, todos. Mas como no livro dos Espíritos fala, são mensagens consoladoras. Leiam aqui, por exemplo, no Evangelho, as instruções dos espíritos, as cartas que estão no livro Céu e Inferno, de vários espíritos. Lá tem as cartas, eles contam. Estou enganada, é lá mesmo, né, Mariazinha? É Islândia, as cartas dos espíritos, né, Céu e Inferno. As cartas, vários espíritos, várias situações. Todas as condições, inclusive suicidas. O esforço deles querer trazer para nós. E o esforço deles, olha só como Deus é imensamente bom, permitir que nossos irmãos contassem como é o desencarne. A gente já sabe que a gente morre, a gente só não sabia como era, agora a gente sabe. Porque a doutrina espírita não é uma hipótese, é um conhecimento. Eu gosto sempre de falar disso porque as pessoas acham que aqui é uma possibilidade. Não é uma possibilidade, aqui é um estudo que Kardec fez. É um estudo. Um estudo é significante. Um estudo. Então não é assim. Ninguém voltou. Já voltaram. Tantos voltaram. É só ler, né? Ouvir. Hoje tem tantos recursos. Então, morrer faz parte da vida. Morrer é uma etapa da vida, né? Então, a gente precisa se preparar para continuar a viver. Continuar a viver bem, feliz, já que aqui a condição é temporária. E a gente não vai ser feliz aqui. Os espíritos assim nos colocam. Aqui é uma felicidade muito relativa. Muito, mas muito. Felicidade assim. Eu gosto que da não conta. expressão de André Luiz. Não existe ponto final. E que bom que não tem ponto final. Que a gente vai viver para sempre. Viver para sempre, fazendo tanta coisa, aprendendo tanto. E tendo a chance de nos melhorarmos sempre. Se a gente prestar atenção, é a segunda data da vida. Segunda data, o segundo nascimento, né? Mais importante. Mas assim, por que nós precisamos orar pelos irmãos que morreram? Aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 664 e 665, eles nos explicam por que nós temos que orar pelos irmãos que desencarnaram, especificamente. A prece ajuda muito. Porque a maioria não se preparou para a viagem. Pois não? As pessoas que tiram os seus próprios filhos têm salvação? Tem. Ninguém está condenado eternamente. Não existem penas eternas para Deus.
Existem correções, todos ficarão sujeitos às leis de Deus. Deus, como diz assim, Jesus, Deus é amor, mas é um amor que corrige. O suicida vai passar pelas provas que ele assim precisa, mas ninguém está condenado eternamente. Vamos orar pelos suicidas, esses irmãos precisam muito. Vocês lembram do livro Nosso Lar? André Luiz, médico, é um livro que conta sobre isso. Qual é o seu nome? Sérgio. Tem um livro chamado Nosso Lar, que é a história de um médico que morre. Tem o filme também. E esse médico era um médico arrogante, é um médico materialista, era um médico assim que não ligava para nada espiritual. Ele morre por conta das próprias ações. Chegando lá, no plano dos espíritos, ele fica sabendo que ele é um suicida indireto. Por que ele é um suicida indireto? Porque ele fez escolhas que abreviaram a vida dele na Terra. Bebia, fazia coisas, tinha muitas parceiras e ele adoeceu por conta disso. Então lá ele fica sabendo que ele é um suicida indireto. Mas ninguém está condenado. Deus é amor. Então nós vamos reencarnar novamente e passar por todas as vivências necessárias para que a gente se recupere. Todas. E teremos amparo para isso. Então vamos orar sim pelos suicidas. Porque talvez muitos de nós fomos suicidas. Muitos de nós. Vamos nos ajudar, né? E a prece, Sérgio, a prece, ela ajuda muito esses irmãos que morreram e que muitos não se prepararam. Muitos morreram de doenças, muitos morreram por conta da violência, muitos morreram no trânsito, né? Muitos morreram por conta de álcool, drogas, então morreram em condições muito difíceis. Então precisam de ajuda e precisam da nossa oração permanentemente. Mas para quê? Para que eles se sintam lembrados e o nosso amor que é passado pela prece os envolva e os ajude na caminhada. A nossa prece, o nosso pensamento é uma energia muito positiva para esses irmãos. O amor. O que é o amor? Cuidar de tudo, cuidar da vida. E a vida é incessante. Vamos lá, então, vamos terminar. É um assunto, né, que rende muita coisa. Os sofredores, né? Em O Livro dos Espíritos, aqui, Kardec nos coloca aqui, por que nós sofremos? Aqui na questão 255, por que nós sofremos? O que move o que faz a gente sofrer? O que a gente pensa mais quando a gente sofre? O que nos aflige? Angústias morais. Aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente quer fazer e não sabe, os nossos erros, tudo isso nos angustia profundamente. São questões morais. São as questões que mais nos doem. Claro que nós temos muitas preocupações, mas aquilo que nos angustia são as questões morais. Questões morais são condutas. As condutas, os pensamentos, os desejos, são essas questões que nos angustiam mais. O que nos deixa mais preocupados se não será que eu fiz certo? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu podia ter feito de outra maneira? São questões morais que nos angustiam. E aqui, no capítulo 27, né, do Assim Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, né, e os irmãos dos Espíritos Superiores nos colocam também que, por isso que a prece, gente, é um orvalho divino. Porque essas angústias podem ser melhor compreendidas quando a gente ora e entende que nós somos espíritos que precisamos nos reconectar a Deus para que a gente possa ser feliz, porque nós temos muito a superar. Então, quando a gente ora e reconhece esses nossos percalços, os nossos medos e dúvidas, quando a gente reconhece, a gente entende que eles existem e a gente entende também que há recursos para a gente superar tudo isso. E Jesus nos deixa uma
um roteiro para isso, para a gente ir superando essas nossas instabilidades, não é? O amor, zelar por si, se fortalecer, buscar recursos, buscar saída, amar, não é? Orar. Tem uma prece, aliás, uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, que lá é Chico e Emmanuel, né? E eles colocam assim: quando você está com algum problema, são tantos textos belíssimos lá, mas tem um lá que, quando você está com algum problema, faça pelo menos umas 2 coisas: se aquiete e ore. Eu acho assim, nossa, isso aqui é muito pra gente, né? Porque a gente precisa desse momento de quietude que a oração nos dá, de conexão. Isso nos dá, e essa consciência de Deus, de quem somos, da oração, das nossas condições como espíritos, que assim, a doutrina nos coloca de maneira tão clara, nos ajuda tanto, porque a gente sabe aí que a prece é um orvalho divino. E que os nossos sofrimentos, e orar pelos irmãos que sofrem, desencarnados ou não, é uma caminhada importante nesse processo de aprendizado, porque aí nós somos caridosos. Eu reconheço na prece os meus problemas e também reconheço que eu posso ajudar, como eu sou ajudado por Deus, né? E ao sair, mas ao não mergulhar só nas minhas dores, quando eu amparo o outro com palavras, com sorrisos, com escuta, também com recursos materiais, não tem problema, eu vou percebendo que eu posso superar as minhas dores. Quando eu ajudo o outro a superar ou a minimizar as dores dele, eu percebo que eu também posso minimizar as minhas, que tem um caminho. E por isso que a prece é extraordinária, porque ela não é só um momento de belas palavras, é um momento de uma consciência espiritual, né? Então, por isso que é preciso a gente orar, e orar também pelos irmãos desencarnados e sofredores, e orar principalmente também por nós. Ah, mas isso é egoísmo? Não. Amar a si é um mandamento, né, Mariazinha? Amar a si, orar por si, pedir sabedoria, força, coragem. Exatamente, é um ato de amor, um ato de auto-amor. E orar pelos irmãos desencarnados sofredores é um ato de amor gigantesco, porque a gente compreende a dor a gente reconhece a dor do outro. Isso já é para quem ama, isso já é um passo imenso. Quando a gente ora pelo outro e sabe que o outro sofre, que está desencarnado, porque não é fácil desencarnar, principalmente porque a gente não se prepara espiritualmente, a gente não se prepara para viver, a gente se prepara para morrer. Que coisa, né? A gente vai viver sempre. Então vamos nos permitir ser fraternos, orar por nós e orar por todos os irmãos, inclusive aqueles que estão desencarnados, estão em situação, né, de sofrimento, não é? Porque quando a gente reconhece que o outro sofre, a gente reconhece também as nossas dores e ao ajudar, a gente sabe que podemos ser ajudados, porque nós ajudamos e somos instrumentos de Deus. Então, se a gente ajudou, a corrente não para na gente e seremos também ajudados se assim a gente permitir. Graças a Deus. Muito, muito grata, gente, por esse momento com vocês. Eu acho que o meu tempo já terminou, né? Gente, muito grata por esse momento aqui com vocês. Grata também aos espíritos, né, superiores, espiritualidade maior que nos ajuda na caminhada, né? E que todos sejam também envolvidos pelas bênçãos desta manhã. Mariazinha, muito obrigada. Gente, aí está o recado. O capítulo é o 27 do Evangelho. Vale a pena a gente fazer aquela revisão ao chegar em casa. E essa questão da oração, a conscientização de que a frequência de Deus está dentro de nós, nós só precisamos sintonizar
com Deus da criação, ou a fonte criadora. E nós vamos fazer isso agora, em agradecimento a Rosiana, que trouxe assim bem mastigadinho, né, no dito popular, mas vale a pena a revisão do capítulo 27 do Evangelho. Então façamos nesse instante, numa posição tranquila, respirando. A oração, ela começa exatamente com a observação da nossa respiração, o ir e vir, o inalar e o exalar. E com esse exercício e a sintonia, Deus, obrigado Deus pela vida, obrigado Deus pela luz do entendimento e da assimilação que já estamos alcançando. Quando Jesus se faz caminho, verdade e vida, Ele nos dá a mão para que o nosso seguir, orando, costumo me expressar, subir montanhas orando, para que saibamos descer servindo. Servir para curar-se, eis o nosso objetivo na terra. Mestre Jesus, é com o coração externando gratidão por essa manhã, por esse estudo, que nós tenhamos, Senhor, um dia de relativa paz e reflexão. Derrama sobre os vasos que aqui se encontram, sempre, a luz do discernimento e a assimilação. Sê conosco, Jesus. Que assim seja. Laércio, tem algum aviso? Então nós